Olá, eu sou o professor Cláudio Bastidas e, a respeito da minha trajetória com Freud, eu estudo esse autor, sem exagero, há mais de 40 anos. Né? E como é rico poder revê-lo, né, novamente, já com quase 40 anos de prática clínica. Então, para quem que é o curso? Né? Porque a gente pode fazer um curso voltado para diferentes públicos. Né? Esse curso está voltado para quem quer conhecer psicanálise, né? Uma obra extensa, né? A gente tem várias edições e várias traduções de Freud, né? Mas a mais antiga e a mais oficial, que ficou oficial durante muito tempo, da editora Imago, ela continha 23 volumes de textos e um 24º volume, que era o índice, né? O índice geral da obra. Então, a ideia é sim fazer um panorama aprofundado da obra do Freud, um panorama geral, desde o seu início, né, obedecendo à cronologia, né, dos textos e aos temas que ele foi, com os quais ele foi se havendo, se debatendo, né, e, sobretudo, voltado para a prática clínica. Então, o enfoque vai ser sobre como Freud atendia, que conclusões ele tirou dos atendimentos e que teorias ele criou a partir dali, que faziam com que ele atendesse melhor ainda, que ele pudesse ajudar melhor ainda os pacientes a se transformarem. Então, esse é o nosso foco. Né? Nós vamos falar de teoria, claro, mas sempre fazendo a ligação com a prática clínica, com a compreensão clínica, com os diagnósticos, como estabelecer um diagnóstico entre as neuroses, perversões e psicoses, as três grandes estruturas clínicas. Né? Então, o desafio é esse, é falarmos sobre a prática, de modo que quem fizer o curso, né, vai poder refletir melhor sobre qual o tipo de atendimento que anda fazendo, quais as, entre aspas, as dicas, as orientações que o texto de Freud oferece, fornece para transformar a prática clínica e para poder ajudar os pacientes a se transformarem. Esse é o foco principal. Né? E como vai ser a estrutura do curso? Né? Serão 30 aulas, né? E nessa primeira parte, né, nós vamos tratar da teoria dos sonhos, dos atos falhos e dos xistes em Freud. E por quê? Né? Porque o Freud afirma, lá no finzinho da obra dele, né, ele afirma que conhecendo a teoria dos sonhos, né, estudando os sonhos, ele pôde entender melhor a neurose. Então é indissociável na obra do Freud, isso do começo ao fim. Né? Desde lá no finzinho do século XIX, começo do século XX, até a morte dele. Né? E um outro motivo interessante é que, ao final da vida, um colaborador de Freud, chamado Ernest Jones, estava escrevendo uma biografia muito interessante, chamada Vida e Obra de Sigmund Freud, né, publicada pela editora Imago, e ele pergunta para o Freud, ainda em vida, né, o Freud velhinho, pergunta, bom, qual o livro que você mais gostou de escrever? Ele fala, dois livros. O primeiro, A Interpretação dos Sonhos, né, e o outro, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Então, esse é o primeiro bloco para a gente entender o funcionamento dos sonhos, como se forma um sonho, para estabelecer o paralelo de como se forma a neurose e como a neurose funciona. Né? Aí depois a gente avança para um outro bloco do curso, né? Vamos chamar assim, vai um segundo módulo mais ou menos, que trata da chamada metapsicologia, quer dizer, dos conceitos mais teóricos. Então vamos ver a primeira tópica, a segunda tópica, os aspectos econômicos da economia libidinal, vamos também tratar dos aspectos dinâmicos, vamos falar sobre princípio de prazer e princípio de realidade, vamos tratar da teoria das pulsões, né? Da primeira teoria das pulsões, pulsão de sexual e de autoconservação, e depois a segunda teoria das pulsões, pulsões de vida e de morte, né? Pulsão de morte. Vamos tratar também dos destinos das pulsões, das transformações da pulsão, né, a sublimação, a repressão, que o Freud falava assim, que era o conceito, levava a pedra angular, era a metáfora que o Freud criou, a pedra angular da psicanálise, sobre qual se constrói o edifício da psicanálise, a repressão,
e também a transformação no oposto, o retorno ao próprio eu, para pensarmos, aí sempre pensando na clínica, né? Então o próprio Freud, eu falo brincando que o Freud não se aguenta muito, quando ele fala em teoria ele não se aguenta e volta para a clínica. Então, por exemplo, lá no texto As Pulsões e Seus Destinos, ele fala do masoquismo, do voyeurismo, do sadismo, do exibicionismo, né? E toda a compreensão que ele apresenta nesse texto, logo depois ele escreve Luto e Melancolia para pensar a teoria, né, a reversão ao oposto, o retorno ao próprio eu, para pensar a depressão e o suicídio. Enfim, ele está o tempo todo pensando a clínica. E, passado esse segundo bloco, iremos para um terceiro bloco, falando da teoria do desenvolvimento, começando pelas questões do narcisismo. E aí, de novo, é um tema amplo demais. O narcisismo vai tratar tanto do desenvolvimento da relação mãe-bebê, como também para pensarmos o narcisismo e o amor adulto. E aí, o curso de Freud, esse curso, vai incomodar um pouquinho, né? Porque vai fazer a gente refletir muito também sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa própria vida, né? Freud, ele instiga mesmo, ele provoca a gente a pensar, por exemplo, nesse texto, a Introdução ao Narcisismo, de 1914, o Freud fala, olha, existem diferentes formas de amar, né? Uma forma mais narcísica e outra mais centrada no objeto, que ele chama anaclítica. Então, é sempre um convite para pensarmos nas nossas próprias vidas, né? Mas, enfim, aí a gente, passando aí o estudo do narcisismo, vamos também aprofundar o desenvolvimento da psicossexual, vamos falar das fases da libido e, sobretudo, da questão fálica, que gera uma enorme confusão, né? Existem leituras de Freud excelentes, inclusive críticas, né? Foucault fez críticas interessantes a Freud, né? A fenomenologia existencial também, mas são críticas sofisticadas, né? Partindo de autores consagrados do meio acadêmico. Agora temos também leituras muito mal feitas, muito rasteiras, que tomaram como ponto de partida uma leitura muito distorcida e errada, inclusive, essa palavra, e que conduziram a chamar, por exemplo, a dizer que o Freud era machista, e não, e ele escreve um texto, né, intitulado A Organização Genital Infantil, que ele vai falar a respeito do falo. Então ele vai dizer que a questão não é machismo, pênis, vagina ou coisa do tipo, que a questão é o falo. Mas enfim, vamos tratar dos desdobramentos sobre isso, e sim, vamos apresentar também o Édipo, o complexo de Édipo, nos planos, né, mitológico, lá de Sófocles, no plano da vida, do desenvolvimento da interação da criança no meio familiar com seus pais, e também, né, pensarmos o Édipo na vida amorosa, novamente na vida amorosa, na sexualidade masculina, sexualidade feminina. O Freud escreveu muito sobre amor, vocês vão ver isso ao longo do curso, são vários os textos que ele está preocupado com a questão do amor. Né? O que é legal, né? Muito interessante para pensarmos nas nossas próprias vidas. Né? E depois, aí sim, a partir de toda essa compreensão do Édipo, a gente vai reunir tudo isso para chegarmos no módulo que vai abordar as neuroses, perversões e psicoses. Né? Então, o próprio Freud escreve, né, que o complexo de Édipo, a ideia do complexo de Édipo, é a base para ele pensar a psicopatologia. O Lacan mesmo retoma esse tema, né, na obra dele. Mas, enfim, aí a gente vai tratar extensamente da histeria, da neurose obsessiva, da neurose fóbica, né, e depois das perversões, né, que são várias. Vamos problematizar a questão das perversões e da normalidade, como Freud faz, né, e finalizaremos abordando as psicoses. Então é um curso bem voltado para a prática, para estabelecer diagnóstico, para ajudar no atendimento clínico e para refletir sobre a vida mesmo. Né? Depois disso feito, né, aí sim a gente vai tratar dos textos de Freud sobre a prática clínica, sobre a técnica, como se atende, como se maneja a transferência, como você lida com sonhos, qual forma de interpretações você tem. Então, num dos textos dele, Freud fala, você pode seguir 4 caminhos diferentes, ele vai apresentando tudo isso, né? E aí sim, para pensarmos a prática, e finalizaremos tratando dos chamados textos sociais de Freud, que abordam questões sobre a sociedade, sobre a religião e sobre a arte. Então, enfim,
vai ser uma viagem longa, aprofundada e simples. O Freud tinha um modo de pensar muito simples, né? Então imagina que alguém chegue para um idoso e fala, olha, o senhor pode tomar conta desse bebezinho aqui de 1 ano e meio? Né? Imagina que sejam os pais pedindo para o avô dessa criança. E aí esse avôzinho fica olhando lá o menininho brincar e ele fica pensando, poxa, mas por que ele joga um objeto longe e faz ó, né? E depois ele puxa e faz dá, né? E aí ele fala, poxa, mas por que ele fica repetindo? Ao invés de repetir o dá, que é onde ele tem prazer, é como aqui, né, no Brasil, né, brincar, crianças que brincam de esconder, adultos que brincam com um bebezinho de esconder e falam, achou, né? Então esse dá, eu falei, por que ele não repete mais o prazer? Será que tem algo que está além do princípio do prazer? E aí ele escreve um dos capítulos desse livro, que é fundamental, né, no qual ele apresenta a ideia de pulsão de morte, que ele debate trauma, neurose traumática e tal, né? Ele conversava com crianças sobre sexualidade e fala, poxa, de onde vêm os bebês? Ou as crianças, bom, como os bebês são feitos? E ele escreve 2 textos sobre as teorias sexuais das crianças e romances familiares, né? Ele é muito ligado à prática, né? E aí a gente vai ver como a prática clínica do Freud, ele foi construindo, dialogando com o trabalho clínico o tempo todo. Existe uma biografia de um autor que fez análise com Freud. E lá pelas tantas, o Freud dá um presente para o paciente. Mas vocês entenderam direito, não é o contrário, não é o paciente que deu o presente para o Freud. O Freud deu um presente para ele. Aí na sessão seguinte, o paciente traz um sonho e o Freud percebe que há ali alguma questão. O paciente não entra em detalhes sobre qual foi a questão do sonho que tinha a ver com o presente, né? Mas o paciente nos conta que o Freud diz, realmente essa história de presentes em psicanálise não funciona bem. Quer dizer, é engraçado, né? Mas por quê? Porque o Freud ele era um cientista, ele estava voltado para a reflexão, a partir da prática, para pensar teoria, para avançarmos de novo para o atendimento clínico. E, enfim, é uma obra simples, com ideias simples e também, ao mesmo tempo, profunda, né? Que motiva grandes reflexões, tanto sobre a nossa prática, sobre como também sobre sobre as nossas próprias vidas. É isso. Espero que vocês gostem. Obrigado.